Olá a todos, é uma grande satisfação estar aqui participando dessa atividade de construção de uma memória da Abralic, nesse canal dedicado a isso. É uma honra para mim estar aqui entrevistando a professora Gilda Neves Bittencourt, que foi minha orientadora no mestrado em literatura comparada, uma pessoa a quem eu tenho muita admiração, uma pessoa generosa, discreta e com um conhecimento vasto. Eu vou inicialmente apresentar a formação acadêmica da professora Gilda, que ela sempre esteve ligada à área das letras, porque não é inusual que pessoas na área da literatura comparada venham de outras áreas. Então, a professora Gilda, ela possui graduação em licenciatura em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal, mestrado em Letras também pela mesma universidade e doutorado em Literatura Brasileira pela USP. Atualmente é professora associada, aposentada da URGS. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria, literatura comparada e literatura brasileira, atuando principalmente nos temas conto, relações interliterárias, conto brasileiro, conto latino-americano e literatura brasileira. Boa tarde, professora Gilda. Em primeiro lugar, agradecer ao convite generoso feito pela direção da Abralic, na pessoa do professor Jefferson Neumann e do professor Andrei da Cunha, que também foram meus alunos, e dizer que é uma satisfação poder participar dessa atividade e rever momentos da minha carreira acadêmica que me deixaram muita saudade. Que bom, então. É uma alegria dupla nossa. Eu vou começar pedindo para te resgatar um pouquinho da tua história com a Abralic, que parece que em determinado momento as coisas se fundem, há um vínculo muito, muito sólido, né? Entre a tua história e a história da associação. Podia falar um pouquinho sobre isso? Bom, a minha história com a Abralic nasce praticamente junto com a Abralic, porque eu entrei como professora substituta, na época era professora horista na universidade em 1984. Depois disso, eu não tive mais a experiência que eu tive em docência, logo que eu me formei, foi dentro do ensino de primeiro grau. Eu dava aulas de português no Colégio Bom Conselho. Depois, um pouco adiante, eu fui convidada para lecionar na Faculdade Porto Alegrense, onde eu dava uma disciplina que era dada pela professora Lídia Verbuck, que teve que se afastar da FAPA, e eu entrei no lugar dela. Aí sim é que eu comecei a trabalhar com literatura. E foram os anos que eu passei na FAPA, foram anos de aprendizado muito bons e muito profícuos, muito ricos, que todo o meu conhecimento literário se fortaleceu mais com essa experiência que eu tive na FAPA. Depois disso, eu entrei, já como professora efetiva do quadro da universidade, eu participei da modificação do currículo de letras. Havia um currículo antigo e houve um período onde se reuniam alunos, professores, técnicos, para elaborar um novo currículo. E nesse novo currículo, então, que foi introduzida a literatura comparada no currículo, até então não existia. Nessa época, eu estava vinculada ao Departamento de Linguística, Filologia e Teoria Literária. Nesse Teoria Literária que eu me inseri. E então, bom, depois de ter feito eu tenho a impressão que eu fui a primeira professora a lecionar essa disciplina, que era uma disciplina opcional.
literatura comparada, mas era uma disciplina que era muito bem recebida pelos alunos. Havia um grupo grande de alunos sempre pedindo matrícula nessa disciplina. Uhum. Depois disso, eu acompanhei a montagem, a inauguração do curso de doutorado em literatura comparada, que começou com o doutorado, em vez de começar pelo mestrado, como é usual. Então, foi criado o doutorado em literatura brasileira e literatura comparada. E eu também participei da elaboração, porque na época eu já era professora efetiva, e participei tanto da elaboração, participando das reuniões sobre o doutorado, como depois, quando se implantou o mestrado. O mestrado foi implantado depois do doutorado. Então, é realmente a história da Abrali que está profundamente imbricada com a tua colaboração, com a tua contribuição e com o teu início também na faculdade, né? Dando aula na docência acadêmica, né? Na URGS, né? Sim, a docência acadêmica foi a aplicação prática daquilo que a gente tinha pensado, porque eu ajudei a montar a ementa do programa da disciplina, a sua ementa. Sim. Então, eu tive sempre muita relação com a literatura comparada. A Abrali que veio depois, porque depois, quando eu comecei a participar da vida acadêmica, vamos dizer assim, eu fui assistir a esse seminário, o primeiro seminário latino-americano de literatura comparada, que foi realizado no Instituto de Letras e na URGS. E nessa instalação da Associação Brasileira de Literatura Comparada, eu tive a honra de assinar o livro de atas como sócia fundadora. Isso aí muito me envaidece. Eu imagino, realmente é história, né? É um registro histórico, realmente, muito, muito importante. Mas fica muito claro na tua fala o quanto essa parte anterior ao surgimento da associação, esse trabalho que havia, né? Quer dizer, haviam reuniões, havia uma massa crítica pensando, né, as questões da literatura comparada antes da associação. Isso ficou claro na tua fala, né? Sim. Então, isso aí dá para ter uma ideia, né? Quem está nos ouvindo tem uma ideia do quanto a tua contribuição foi importante nesses primórdios aí da Abralic, mas com base na literatura, tudo sobre a literatura comparada. Como é que tu avalias, Gilda, a importância, a influência da Abralic para o discurso crítico, uma vez que ele é considerado um norteador, digamos assim, né? Das tendências do discurso crítico, né? Como é que tu avalias a importância da Abralic nesse sentido? Bem, a Abralic foi fundada para que se mudasse os rumos do comparativismo até então. Embora houvessem alguns pensadores, alguns estudiosos anteriores à fundação da Abralic, que já trabalhavam com literatura comparada, não havia, por parte desses, para a consulta desses estudiosos, não havia nenhuma bibliografia brasileira que tratasse desse assunto. Quem trabalhava com literatura comparada tinha que consultar os manuais franceses, sobretudo. Sim. Porque ali que estavam todos os conceitos, os princípios que eram aplicados no confronto entre as literaturas da América Latina e da Europa, que esse confronto estabelecia. Então, que
não havia essa bibliografia, uma bibliografia que passou a existir depois da Bralic, porque cada congresso, cada encontro, cada evento que a gente promovia era acompanhado de publicações em anais, em revistas, em livros. E essas publicações serviam de base para novos estudos, para se criar um discurso crítico nitidamente sul-americano ou latino-americano, porque ali se criavam, na medida em que os estudiosos confrontavam as duas literaturas, verificavam que havia muitas incongruências, algumas incoerências, que eles, quando eles se deparavam, eles viam que aquilo era um desvio interpretativo, ou uma resposta criativa, ou uma apropriação. Eram termos que eles usavam para designar um tipo de relação, um tipo de conceito que surgia, que eram os novos conceitos criados a partir dessa nova visão. E eles procuravam também deslocar o olhar para outro lugar, porque havia até tem um professor da Unicamp muito conhecido, Roberto Schwartz, que dizia que a crítica brasileira sofria de torcicolo cultural. Os pés estavam fincados na América Latina, mas a cabeça estava na Europa. É verdade. Então, essa nova visão, quer dizer, por trás disso havia toda uma massa crítica, um conjunto de professores que já lidavam com literatura comparada, que estavam implantando esse novo olhar, um olhar latino-americano, e criando um discurso latino-americano de comparatismo, que eles não queriam substituir totalmente os conceitos tradicionais, mas eles queriam que houvesse um diálogo em pé de igualdade. Sim. Uma adequação seria, né, a geografia, a cultura e a história latino-americana. A literatura que eles lidavam, a literatura latino-americana, ela era naturalmente heterogênea, multicultural e híbrida. E isso causava estranhamento naqueles que se debruçavam sobre essas relações interliterárias. Tem até um artigo, isso aí pode ser visto muito dentro do livro da professora Sandra Nitrini, que tem um livro sobre literatura comparada, onde ela conta um fato que ilustra bem isso aí que eu estava dizendo, porque ela diz que em 1969, que já havia doutorado na USP, o doutorado lá é bem anterior ao nosso, e foi apresentada uma tese que era as traduções de Byron no Brasil, pelos poetas românticos. Então, mas à medida que ela ia se aprofundando na análise, ela verificou que o byronismo, essa visão de Byron, estava presente muito mais na cabeça dos tradutores do que no texto. Sim. Porque o que eles observavam era uma verdadeira metamorfose do Byron. Sim. E aparecia muito mais resquícios dos movimentos brasileiros, do romantismo, do realismo, do simbolismo, do que propriamente a voz do Byron. Uhum. Tinha uma criação adaptada à realidade cultural. Nossa. Era criativa, né? Era uma tradução criativa. Sim, não, a tradução revelou que havia uma distorção. Então, até ela classifica aquilo como houve uma aclimatação do Byron
os poetas, a literatura brasileira. Sim, sim. Mas essa formação de um discurso crítico próprio é uma das coisas mais importantes, né? Das contribuições mais importantes, porque ficaram as referências, os textos publicados como norteadores para os futuros pesquisadores, né, Gilda? Sim. Eu acho que uma das grandes contribuições da Bralic foi criar essa bibliografia específica e muito interessante, que serviu de base para muitos trabalhos. Eu mesma redigi ensaios e trabalhos para apresentar em congressos, em encontros, baseados nos anais, na revista da Bralic, porque ali tu tem matéria-prima muito interessante. E eu me lembro que eu fiz um trabalho uma vez que era sobre que verificava os conceitos, as concepções de literatura comparada dentre os poetas, os críticos anteriores, os críticos tradicionais e os críticos já adeptos dessa nova visão do comparativo. Né? Vamos dizer, dentro desse conjunto de princípios, de conceitos novos, aparecem alguns nomes que criaram, que levaram à criação desses conceitos, como a Ana Pizarro, o Ángel Rama, que era um pensador uruguaio que faleceu precocemente. Sim. O Ricardo Kalimann também, não? Kalimann, Azuma Palermo. Palermo, isso. E aqui no Brasil nós temos, principalmente, são algumas poucas, são vários professores que trabalham, mas eu citaria como um dos mais importantes, o professor Eduardo Coutinho, que ele tem muita bibliografia sobre o comparativismo latino-americano e tem um livro específico sobre isso. Então, ela é uma referência muito importante para aqueles que querem conhecer, de fato, a literatura latino-americana no seu confronto com a europeia. Voltando só um pouquinho rapidinho ali na questão do novo discurso crítico, eu lembro do Antônio Cândido, quando tu falaste, né, que a literatura produzida aqui ela já é híbrida, ela já é, de alguma maneira... multifacetada, né? Então tem o primeiro conceito que é do Antônio Cândido, né? E depois os conceitos de intertextualidade e interdisciplinaridade também são fortes, né? Sim, até uma das coisas que foi o que norteou o primeiro congresso que aconteceu aqui em Porto Alegre, foi em 88, tinha como tema principal intertextualidade e interdisciplinaridade. Que era, vamos dizer, então, muitos os trabalhos, aliás, um dos trabalhos que eu fiz foi mostrar justamente isso, quais eram os trabalhos que se voltavam para uma visão mais tradicional da literatura comparada e quais os que trabalhavam com intertextualidade e interdisciplinaridade. Foi muito interessante. Norteador também já aí. E o conceito aquele mais antigo de influência por mera influência começa a desaparecer, né, nesse momento, né, Gilda? Ele passa por ser colocado em xeque, né? As pessoas se questionavam da validade, porque o conceito de influência tradicional ele vinha muito atrelado a uma visão de uma relação entre original e cópia, onde o original era sempre a obra europeia, ou dos países hegemônicos, e a cópia era sempre das literaturas latino-americanas. Né? Quer dizer, havia um tom depreciativo, e isso incomodava a intelectualidade, porque eles queriam criar um discurso próprio. Sim. Um discurso colonizado, como eles diziam. Porque a absorção é natural, né? Independente de ser América, até na própria Europa, uns influenciam os outros, e isso não era trabalhado como um processo natural da literatura, né? Mas sim com relação a países, né? Europeus e não europeus, e aí nesse sentido é depreciativo mesmo, né?
Porque depreciavam, porque eles consideravam as suas obras como os originais, os que deram origem a toda uma literatura colonizada, né? Sim. E nessa passagem havia essa depreciação, né? Sim. Não... É importante para ultrapassar essa visão que já não cabia mais, já não tinha mais sentido, né? Uhum. Quando tu falaste no Eduardo Coutinho, eu lembro, ele estava presente no evento de 2004, aquele grande evento, quando tu estavas na presidência, né? Porque tem essa... Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua passagem pela presidência. É que depois de Minas Gerais, a Abralic deslocou-se para Porto Alegre pela segunda vez, que já havia feito o primeiro congresso em 88, em 2004 foi o segundo congresso feito em Porto Alegre. Do Eduardo Coutinho, que eu lembrei dele, tu falaste nele antes, aí eu lembrei que ele estava no evento de 2004, né? Ah, sim, sim. Ele estava no evento de 2004 e ele é um dos grandes comparatistas latino-americanos que nós temos. Sim, sim. E eu perguntei ao mesmo tempo, eu juntei as duas coisas, porque foi a ocasião em que tu estavas na presidência. Sim, sim, é isso que eu ia dizer, que não estava me ocorrendo. Eu fui, Porto Alegre foi escolhida como sede da Abralic e foi escolhido um grupo de professores para fazer parte da diretoria. E eu fui indicada para a presidência. E a professora Rita Schmidt como membro, como vice-presidente. E havia também professores da URGS, do Instituto de Letras, e um professor da UFSM, de Santa Maria. Sim. E foi nesse congresso eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, veio muita gente de fora. Foi um congresso que à medida que passava o tempo, ele ia se expandindo com um número maior de pessoas que se inscreviam, de modo que houve necessidade de mudar o contorno, a conformação do Congresso, porque antes haviam sessões plenárias e sessões de comunicação. Uhum. Mas depois desse Congresso de Porto Alegre, já no Congresso de Porto Alegre, foi criado o sistema de mesas plenárias com grandes nomes e simpósios. Simpósios eram um tipo de mini congressos dentro do Congresso, porque as pessoas inscreviam um tema para ser desenvolvido e abriam as vagas, tantas vagas que cada um que tinha, para se inscrever naquele simpósio. E os simpósios aconteciam nos 3 dias do Congresso. A pessoa tinha que se inscrever e ficar assistindo aquele simpósio somente. Não podia se inscrever em dois simpósios ao mesmo tempo. Porque eles eram simultâneos, né? Eu participei, eu lembro. Uhum. Eu tenho uma bela lembrança daquele evento, e eu lembro que era uma novidade aquilo tudo, mas era uma profusão, uma energia tão boa, foi tão exitoso aquele congresso. Eu tenho uma grata lembrança daquele evento e daquela novidade também, né? Eu lembro. E eu lembro bem que tu, no caso, era a presidente. Então, como é que foi essa experiência de presidir a Abralic durante 2 anos? Foi uma experiência, me fez conhecer muita gente, alunos e professores que vinham de outros países, de outros estados, e aquilo tudo. E eu consegui também ir a muitas reuniões, a muitos eventos em todo o Brasil, em várias cidades do Brasil, de eventos da literatura comparada, não propriamente os congressos, mas eventos isolados que se criavam sobre literatura comparada, e os congressos que a partir daqui
que nós já estávamos no 9º congresso, quando foi em Porto Alegre, e eu já havia comparecido praticamente a todos eles anteriormente. Sim. Teve colóquios também antes, né? Sim, teve colóquio, teve encontros intermediários, e em todos eles se produzia a bibliografia. Isso que era importante. Sim. Isso. Esse legado, né, que ficou, enfim, está registrado. Eu lembro que eu tinha os números das publicações. E publicava cerca de os anais com 2 ou 3 volumes, e volumes lamentados, volumes grossos, volumes grandes. Sim. Quer dizer, era um material riquíssimo para pesquisa e para o estudo dos alunos. Sem dúvida. Não só brasileiros, mas latino-americanos. Sim. E até quando que tu ficaste vinculada à Abralic, Gilda? Olha, a minha vinculação, depois de que eu fui presidente, ela foi breve. Eu assisti mais a 1 ou 2 congressos e depois me desliguei, porque eu tive problemas particulares que me perturbaram e que me interferiram na minha vida acadêmica. Então, e por outro lado, teve um outro fator que tinha a ver mais com a questão da literatura comparada propriamente dita, porque eu vi que nos últimos congressos, nos últimos encontros que eu assisti, se apresentavam trabalhos que não tinham nada de comparativo. Eu acho que estava se perdendo as motivações que originaram a associação. Então, com isso, eu resolvi me afastar, e de lá para cá eu não tenho tido contato quase com o pessoal da Abralic. Então, foram 2 motivos, então, que acabaram te afastando da exatamente. O que tu pensa sobre o rumo dos estudos de literatura comparada, né? Diante da profusão de novas tecnologias, ou como é que a tecnologia se funde ou se une na proposta da literatura comparada? Olha, eu não sei, porque, como eu te disse, eu me afastei, já faz muito tempo que eu não sei como é que está a produção dos congressos, como é que está isso, e mesmo o conteúdo que é trabalhado. Mas eu me lembro que em 2005, para o congresso que foi no Rio de Janeiro, eu escrevi um texto chamado A Literatura Comparada diante dos Avanços Tecnológicos. Sim. E eu escrevi um texto que era inspirada num professor da Universidade da Califórnia, chamado Hillis Miller, que escreveu vários textos onde ele defendia as relações entre informática e literatura, propondo até determinados termos, determinadas concepções inovadoras na época. Eu não sei como é que ficou depois, se ele levou adiante, tanto é que eu terminava o meu texto dizendo que não sabia se essas propostas iam ser postas em prática, se iam ser aceitas. Isso só o tempo dirá. Eu terminava assim. E de fato, o tempo é que, hoje em dia, talvez as relações sejam diferentes, já tenha mais gente trabalhando com essas relações, literatura e informática, não sei. Mas a propósito disso, eu quero dizer que eu fiquei muito satisfeita com a escolha do tema desse atual congresso, que é o 3º que se realiza em Porto Alegre, que tem como nome, como título, Diálogos Transdisciplinares, porque isso remete às origens da Abralic, já que no primeiro congresso era um dos temas, e era interdisciplinaridade e intertextualidade. Sim. E eu acho que os subtemas que eles colocaram,
seria literatura, ciências humanas, cultura e ciências, tecnologia. Ele propõe justamente a fusão da área humanística com a área tecnológica, o que é muito salutar. E eu espero, então, que isso aí produza diálogos muito enriquecedores, que sejam realmente diálogos transdisciplinares. Sem dúvida, né? Que é digamos, aquilo lá dos primórdios, né? Da origem, o começo da transdisciplinaridade, né? Dos diálogos com as várias áreas do saber, né, Gilda? Exatamente. Por meio da literatura. Mas é uma coisa que para ti deve dar uma satisfação perceber que a coisa prosperou, ou que, de certa forma, foi... Perdeu no tempo. Essa recuperação, talvez em outros moldes. Sim, sim. Com outra finalidade, com outra maneira de apresentar o problema, talvez no tempo do Hillis Miller, a coisa estava muito incipiente ainda, não havia uma elaboração muito... Sim. E não havia, talvez, uma prática que dissesse como é que funcionava aquilo. Sim. Eu lembro que o texto dele também tinha uma questão sobre estudos culturais, né? Porque ele colocava a literatura como uma parte dentro dos estudos culturais. Isso causava alguma fricção com algumas áreas, né? Isso eu acho que é uma das coisas que eu não vejo, por exemplo, nesse nosso congresso daqui, porque esses quatro pontos que aparecem como subtemas, eles se conjugam perfeitamente. Eles estão juntos e isso enriquece. Sem dúvida. Não há uma disputa de primazia, digamos assim, mas há uma solidariedade, né? Exatamente. Entre as áreas, né? Bom, então a gente não vê tu não vê como uma região de fricção ou de atrito, mas sim de solidariedade entre os saberes. Isso é bem importante. Eu queria lembrar sobre a tua pesquisa sobre o conto latino-americano, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, porque eu lembrei do teu livro, né? O meu livro, na verdade, é uma reunião de ensaios que foram publicados, quase todos foram publicados, mas em meios midiáticos diversos. Então, em jornais, em revistas, em CDs, quer dizer, ele estava todo misturado. Então, eu reuni por temas, por afinidades temáticas, e montei um livro, organizei um livro com alguns desses ensaios. Que eu espero que seja também uma fonte de consulta para aqueles que querem saber mais sobre o conto, como gênero, né? Sem dúvida. Eu até queria dizer e queria elogiar exatamente, porque nós que fomos teus alunos, né? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre o conto, eu lembro, Gilda, da primeira aula que eu tive contigo, e que nós analisamos o conto do Chekhov, A Mulher do Farmacêutico. Então, eu estava revendo as minhas anotações, tudo que eu tenho de conhecimento sobre o conto, eu devo a ti e às aulas na graduação e na pós-graduação. Então, esse livro aqui, realmente, né, Retratos do Conto, ele é uma preciosidade para quem quer ter um embasamento teórico e ampliar as visões sobre o conto. Eu não falei também do teu outro livro, que é o Conto Sul-Rio-Grandense, né? Que é fruto da tua tese, né? Tese de doutorado. Mas o estudo, a pesquisa sobre o... Eu fico muito gratificada com as suas palavras, te agradeço, porque é isso que o professor espera sempre, o que gratifica o professor é o reconhecimento do aluno e saber que ele contribuiu para ampliar o seu conhecimento. E quando tu encontra receptividade nisso, o resultado é muito bom.
E eu tenho certeza, Gilda, que no meu sentimento e nas minhas palavras estão refletidos os sentimentos de muitos dos teus alunos. Não são poucas as pessoas que têm essa mesma visão sobre a tua pessoa como docente, como pesquisadora e vinculada sempre à Abralic, porque isso para mim é uma coisa muito ligada, né? É muito unida essa a tua vida docente acadêmica e a relação da Abralic, porque o meu trabalho de mestrado foi na literatura comparada, participei muito desse período todo em que tu relataste aí. Eu quero dizer que é mais do que uma honra, é uma profunda alegria intelectual poder estar aqui hoje fazendo essa entrevista contigo, e eu quero agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada. Eu te agradeço também pela tua atenção, pela tua disposição em participar dessa entrevista. É uma honra. E espero que o Congresso seja um sucesso. Sem dúvida, né? Porque as diretrizes já estão postas aí, vai ser o mais longo, né? Ele vai até dezembro. Né? Sim, sim. Então tá, tu gostarias de dizer uma última palavra, alguma coisa? Não, eu só quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar sobre coisas que eu recordo com saudade, e dizer que foi um prazer conversar contigo, que foi uma das minhas alunas diletas, e que o Congresso como um todo, tanto eu desejo ao Gerson e ao Andrei, que tenham um bom Congresso, que seja um sucesso e que possa gerar novos conhecimentos para todos aqueles que comparecerem às lives. Fortalecendo a Abralic, né, e os estudos interdisciplinares e transdisciplinares, né, que é uma coisa com que todos nós ganhamos. Então, tá bem. Muito obrigada, Gilda. Obrigada, então, e um grande abraço. Para ti também.